computação gráfica, eu acho que pode ser definida da seguinte forma. O computador é uma ferramenta muito poderosa. A visão, a imagem, é uma forma de linguagem também muito poderosa. A união desses dois é um meio de comunicação revolucionário chamado computação gráfica. A computação gráfica é provavelmente o meio mais recente, o recurso mais recente que a gente tem para conseguir tornar aparentemente reais imagens que não existem na natureza. Com o computador gráfico você consegue inventar toda sorte de criaturas e bichinhos e carros e espaçonaves que você possa imaginar. Então você vê golfinhos metálicos, você vê balões com formatos de cachorro, você vê as coisas mais incríveis. São as criaturas da computação gráfica. O processo de animação por computador pode ser dividido basicamente em 3 etapas. A primeira seria a construção do objeto, por exemplo, esse tênis. Essa construção significa desenhar a estrutura desse tênis dentro do computador. A segunda fase seria a coreografia, isto é, o movimento que você vai dar a esse objeto. Você pode girar ele de várias formas porque ele está representado em 3 dimensões dentro da memória do computador. A terceira fase do processo, o computador praticamente faz sozinho. A partir das características do objeto e do movimento, o computador calcula um a um cada quadro da animação. Isso que vocês estão vendo corresponde à animação em tempo real da estrutura dos objetos que vão estar em cena. Isso serve basicamente para você ter uma ideia do movimento em si e como vão se comportar os objetos durante a animação. O computador trabalha basicamente com polígonos, que são figuras geométricas simples como esse quadrado aqui. E a partir desse quadrado você pode construir rapidamente um cubo, usando apenas um passo de comando. Agora, uma figura um pouco mais complexa, como essa taça aqui, por exemplo, leva só um pouquinho mais de tempo para ser construída. Você vê a taça primeiro facetada e depois você pode dar um acabamento nela, como se ela tivesse sido lixada. Tá? E você vê ela com um acabamento final. Objetos que nem esses são fáceis de serem modelados, mas se você for partir para esse caminhão aqui, por exemplo, bom, isso aqui levou 15 dias para ser feito. Usando ferramentas como essas que a gente acabou de mostrar, a gente foi chegando peça por peça nesse caminhão inteiro. O computador gráfico, você pode imaginá-lo como tendo dentro dele um estúdio de cinema.
Você tem nesse estúdio um tamanho infinito, você coloca as suas paredes onde você bem entende, você arma dentro dele o seu cenário, você ilumina o cenário, exatamente como faria um diretor de fotografia, você controla, você tem que construir os seus atores, coordenar toda a coreografia e movimentação deles nesse seu palco imaginário, e você comanda ainda o movimento da câmera, com todos os recursos e toda a liberdade que você tem com uma câmera de cinema. Basta você ligar a televisão para perceber que o que se faz no Brasil em termos de computação gráfica é de padrão internacional. O que nos distancia cada vez mais dos outros países é o nosso atraso tecnológico. De repente, se eu preciso de uma cor especial, uma textura diferente, eu esbarro na reserva de mercado. Uma diferença que existe entre a produção em computação gráfica aqui e no exterior, principalmente nos Estados Unidos, é que lá existe uma especialização muito grande dos artistas. Numa mesma produção você encontra vários artistas trabalhando. A modelagem é uma pessoa que faz, a animação é outra pessoa especializada que faz. Já no Brasil, a gente não tem, por vários fatores, essa liberdade, né, de poder contar com especialistas em cada assunto na computação gráfica. Então, as pessoas aqui tendem a ser muito mais polivalentes. Cada dia que passa, mesmo sem a gente perceber, a computação gráfica está mais próxima da gente. Ela está no projeto do seu automóvel, ela pode estar numa foto de um jornal, numa vinheta de TV que você acaba de assistir e também num videogame que você pode jogar agora. Das pessoas tem uma certa ilusão com respeito a essa maquininha. Ela, é claro, faz umas coisas maravilhosas e tal, mas ela não faz sozinha. Na verdade, o computador é uma máquina de calcular. Você, para conseguir arrancar dela essas imagens, tem que ter um bocado de paciência e um bocado de força de vontade. É claro que os computadores estão se tornando cada vez mais acessíveis a um usuário não especializado. Mas se você vai desempenhar uma tarefa artística, você tem que ter um embasamento artístico.
色がずっと綺麗。 Para se ter um bom trabalho em computação gráfica, primeiro de tudo é importante ter uma boa ideia, trabalhar em cima de uma boa ideia. E a gente nota ainda das pessoas que criam para computação gráfica uma certa falta de ousadia. No nosso relacionamento com as agências de publicidade, nós temos encontrado uma certa dificuldade em falarmos a mesma língua com os diretores de arte. A computação gráfica, apesar de muito falada, pouca gente conhece realmente os recursos e principalmente as limitações do computador. A computação gráfica, embora pareça, não é mágica. Depois disso tudo que você acabou de ver, fica no ar uma pergunta. Qual a função da televisão? Ela promove a paz ou a guerra? Na verdade, a grande função da televisão é informar. É fazer com que 5 bilhões de pessoas se sintam morando no mesmo planeta. É mostrar a você o que acontece na sua cidade ou no outro lado do mundo. Televisão é civilização. Boa noite.